preguei semana passada, não estou pregando essa, mas semana que vem eu vou vir turbinado. Vai começar aí, ó. Dezembro vai ser poderoso, tá? Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém, graça e paz, amém, irmãos? Como fala o pastor Daniel, radicais livres de 0 a 100 anos. Para eles são todos radicais livres. Amém, irmãos? É uma honra poder compartilhar a palavra. Nós compartilhamos essa palavra ontem com os jovens. Ontem nós tivemos uma conferência poderosa, marcante. Eu creio que o Senhor está querendo fazer grandes coisas no meio dos jovens. Nós colocamos o título de Cultura do Reino, porque nós cremos que próximo ano nós iremos viver o ano da aceleração, amém? Eu creio que vão ser 5 anos em um. Não estou ouvindo fé. Eu creio que vamos a viver 5 anos em um, amém? Eu gosto de fé, irmãos. Então, com os jovens precisamos de ter mentalidade de reino. Nós precisamos trazer o reino, amém? É através do reino, com a mentalidade de reino, que nós vamos alcançar o nosso alvo, amém? Vamos abrir mais igrejas, que a gente vai se expandir. É interessante que o Senhor Jesus, Ele abre a primeira mensagem da sua palavra, falando do reino. Jesus, Ele fala 145 vezes sobre o reino, e 2 vezes sobre a igreja. Então você vê que a prioridade dele é trazer o reino, manifestar o reino, amém? E eu quero compartilhar essa palavra aqui, vivendo a cultura do reino. Eu quero passar para os irmãos, eu quero mostrar para os irmãos como que é viver a cultura do reino, amém, irmãos? E se você tem Bíblia, abre aí no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 5. Eu quero mostrar para vocês nessa noite alguns textos que falam sobre o tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, o tempo que o povo estava vivendo lá em Gênesis. Eu quero falar do tempo que viveu Jesus. Eu quero falar o tempo que nós estamos vivendo, para entender por que nós precisamos manifestar o reino. Amém, irmãos? Vamos orar primeiro? Vamos orar, pedir ao Senhor revelação, que eu possa falar português. Vamos pedir que o Senhor nos abra os nossos olhos através da palavra, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Obrigado por essa conferência. Obrigado por cada jovem. Obrigado por cada irmão que está aqui. Pai, eu te peço que tua palavra venha a ser um rema no nosso coração, e que nós possamos receber vida, que nós possamos ser renovados através de tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação de pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto, e em suas gerações, Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Irmãos, esse texto aqui, lá em Gênesis, ele fala sobre a degradação da raça humana. Chegou um momento na palavra de Deus, está falando aqui, que a maldade era tão grande nos dias de Noé, que Deus
ele teve que tomar uma decisão difícil. Teve que acabar com uma raça humana, animais, porque, primeiro, o homem passou a viver 120 anos. E como se não bastasse, havia uma perversão naquele tempo, uma degradação da raça humana, que Deus tinha que fazer alguma coisa e construir tudo de novo através da vida de Noé. Deus achou graça na vida de Noé e salvou ele e a sua família. E interessante que essa mesma história repete Jesus lá no livro de Mateus, no tempo de Jesus, lá em Mateus 24, do versículo 32. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E olha que diz o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, caçavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo o moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Irmãos, mais uma vez, a palavra, falando aqui que a maldade, nos tempos de Jesus, anunciando que quando chegar a maldade como nos tempos de Noé, Deus, quando chega o nível da maldade dos tempos de Noé, Deus, Ele tem que fazer algo. Ele tem que agir. E o que a palavra nos está dizendo aqui? É que se o mundo estiver vivendo numa vida natural, caída, terrena, degradada, provavelmente o dia do juízo está próximo. O final dos tempos está próximo. Eu creio que não estamos muito longe. Eu creio que o Senhor está voltando. Eu creio que a paciência do Senhor está acabando, porque a maldade tem se multiplicado. Se tem uma coisa que tem avançado, é a maldade no mundo. E, irmãos, naquela ocasião a maldade era tão grande que Deus precisou encerrar a raça humana. E não vai ser diferente nos dias de hoje. Irmãos, eu quero ler mais um texto que fala mais da atualidade que nós estamos vivendo. Os tempos de Noé, Jesus falou que nossos dias será, o juízo virá quando a maldade estiver como nos tempos de Noé. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, olha o que diz lá: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, oscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, e tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível
em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo tropeço, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E em Romanos, para concluir, Romanos capítulo 2, versículo 2, diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Forte, irmãos. Irmãos, olha que quadro impressionante. Olha a maldade ao nível que chegou. E a gente não está longe de tudo isso. Eu estou mostrando aqui alguns motivos porque a maldade se multiplicou na terra. Em primeiro lugar, eu falei que entendemos que a maldade chegou no ponto que Deus teve que destruir a raça humana, salvando apenas Noé. Depois Jesus disse que quando estiver acontecendo como nos dias de Noé, Ele vai voltar como juiz. E em Romanos, a Bíblia está explicando por que a maldade cresceu. Porque foram contrários à natureza de Deus. São contra Deus. E, irmãos, conheceram Deus, mas rejeitaram Deus. E por causa disso, Deus entregou o homem a si mesmo. Irmãos, Deus falou: tá bom, você quer ser Deus? Seja Deus, viva a sua vida. E o pior juízo que pode acontecer da parte de Deus é você ser abandonado por Deus. Porque se você é abandonado por Deus, o homem entrega a si mesmo. O homem é malvado, irmãos. A semente do diabo está no homem. O homem é caído. Então, irmãos, o homem é dominado por demônio, possivelmente possesso, mas totalmente caído. Então, irmãos, a Bíblia fala que devido à queda do ser humano, por praticar coisas contrárias à natureza, Deus teve que agir. E por que estou falando isso? Porque falei vários textos, eu te mostrei ao longo da vida, por que Deus teve que agir assim? Porque Deus é justo, Deus é justiça,
E quando a maldade se multiplica, Deus tem que fazer alguma coisa. Tem um texto aqui poderoso, irmãos, que fala de Sodoma. Sodoma, você sabe que foi uma cidade pecaminosa que Deus também teve que destruir. Mas olha o que a palavra de Deus diz nesse texto aqui. A fala de outra cidade. Diz assim: por isso vos digo, Mateus 11, 22. Por isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo, do que para ti. Olha para cá. Sodoma era uma cidade totalmente depravada. Até abusar dos anjos eles queriam abusar. E Deus teve que acabar com aquela cidade. Mas o que Jesus está falando aqui é algo muito sério. Porque Jesus disse aqui que se tivessem realizado os milagres que no tempo de Jesus foram feitos, os prodígios em Sodoma, Sodoma poderia ter sido salva, poderiam ter se arrependido. E quando, eu vou traduzir em outras palavras, quando o nível de maldade é tão grande, aqui como Sodoma e Gomorra, se Deus não fizer nada naquele dia, nesses tempos, se Deus não fizer nada, os moradores de Sodoma, naquele dia, vão poder ir para Deus e falar: você é injusto. Porque se você destruiu, mas nos dias desse povo, que houve milagres, que houve igrejas, que houve gente que pregava a palavra, mas ainda assim o pecado, a depravação cresceu, e você não fez nada, os moradores de Sodoma poderiam falar para Deus: você é injusto. Forte. Mas nosso Deus não é injusto. O que eu quero falar com isso, irmãos? Aonde que eu quero chegar? Deus, Ele não pode tratar um povo de uma maneira e outro povo de outra maneira. Deus, Ele não tem exclusividade. Está entendendo? Então o que a Bíblia nos está falando nessa noite? Que Deus, Ele tem um limite. E que se passar desse limite, Ele tem que agir. Ele tem que vir com juízo. Irmãos, e meu coração, e o que eu quero passar para você, é para nós avaliar os dias que nós estamos vivendo. O que se espera de nós como igreja? Será que a maldade tem crescido nos nossos dias? Será que a perversão do homem tem avançado? Será que o homem tem vivido hoje contrário à natureza de Deus? Claro que no nosso dia está acontecendo isso. Você não precisa ir muito longe para ver isso. Nesses dias, eu estava falando com minha esposa, ela trabalha numa escola, e uma criança falou para ela e para a diretora que ela não queria voltar para sua casa. E quando perguntaram, a criança falou que ela estava sendo maltratada na casa. E não somente maltratada, ela tinha marcas. E quando você vê essas coisas, né, o sangue argentino começa, né, a querer sair. Mas aí eu me lembro, eu sou pastor, sou homem de Deus, e as minhas armas não são carnais, as minhas armas são espirituais, e são poderosas em Deus. Então o Espírito Santo falou comigo: se o diabo toca numa criança, a gente vai tocar em 200. Amém, Red Kids?
Então isso tem que gerar uma indignação do que o mundo está fazendo com as crianças. Ficar indignada, e você não pode ficar parada vendo o que está acontecendo. Mas as nossas armas não são carnais. O reino de Deus é espiritual. O reino das trevas também. E nesses dias a gente vê uma desconstrução da família. Leis e tudo querendo chamar família a uma coisa que não é família. 2 homens criaram um filho, 2 mulheres criaram um filho. E logo com tudo isso vem a pedofilia, o homossexualismo, o lesbianismo crescendo. São dias terríveis, irmãos. Nesses dias, estava falando com os jovens que eu vi um vídeo, né? Tudo viraliza, hoje tudo viraliza. E numa escola, um menino que disse ser menina, né? Jovem, entrou no banheiro das meninas, porque ele disse ser menina. Já estava quase, né? Como travesti. E uma menina que viu que não era menina, foi falar com a diretora. Mas o que aconteceu? Ela ficou sabendo que foi falar com a diretora e deu uma surra saindo lá da escola, deu uma briga lá que ela bateu como um homem na menina. E eu fico pensando, irmãos, porque eu tenho um filho, né? E tá vindo o Lionel aí no caminho. E eu fico pensando assim, meu pai, em que mundo que eu estou criando meus filhos? Porque tem muita coisa que eu não via na minha época. Era mais escondido, era mais discreto. Mas hoje é tão... Você vai numa escola, vê os jovens tão natural. E eu falo, Deus, a escola videira tem que abrir logo, né? A creche, a escola, ensino médio, faculdade, a gente tem que ter algo que faça a diferença, amém? Temos que orar por empresários, por gente que venha investir no reino de Deus, que isso é reino. Cuidar das crianças, cuidar da nova geração. Quem está me entendendo o que eu quero falar? Eu fico indignado, eu fico assim, pensando em que mundo nós estamos criando filhos. E não por isso eu vou parar de ter filho, né? Mas, irmãos, não é para ficar assustado, é para preparar os nossos filhos para o que está por vir. Porque eu creio que os nossos filhos, eles vão fazer a diferença nessa geração. Eu creio que nossos filhos vão ser a continuidade daquilo que Deus começou na nossa vida, amém? Eu fico pensando, toda essa maldade, tudo isso crescendo, avançando, a degradação do homem. As crianças que passam os irmãos que trabalham de tio, sabem? Que as crianças quando vêm, quando a gente chama, crianças que foram tocadas, abusadas, é triste, irmãos, é forte, e a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar só parado. E nesses momentos, o meu clamor, como aquele clamor do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse tem que ser o nosso clamor, não somente um clamor de exortação, sino um mandamento. Venha o teu reino, chega do império das trevas avançar o nosso meio, venha o teu reino. Quem está entendendo o que eu quero falar? A Bíblia fala que no Apocalipse, a alma daqueles que foram decapitados debaixo do altar, clamam até hoje. O sangue desde Abel clama por justiça. E nós precisamos clamar, amém? Qual deve ser o clamor? Qual que deve ser a nossa atitude em nossos dias? Irmãos, olha para mim. A Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, o Senhor troca o coração de pedra por um coração de carne. O que significa isso? Que se
algo está acontecendo do seu lado e seu coração não sentir nada, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada. Se tem coisas acontecendo do seu lado e você não sente nada. Por isso a palavra do nosso Senhor foi: venha o teu reino. Irmãos, vencedor é aquele que compartilha o coração de Deus. Vencedor é aquele que sabe que não há outra saída que não seja o reino de Deus. Amém? Tem um texto que depois você pode ler, 2 Timóteo capítulo 3, que fala da maldade, como a maldade cresce. Mas irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não se engane, não vai ser um partido político, não vai ser uma mobilização humana, alguma instituição que vai mudar. O que vai mudar, sabe o que vai ser? O reino de Deus sendo estabelecido através da igreja. A cultura do reino sendo estabelecida através da igreja. Aí que nós vamos a deter o diabo. Por quê? Porque o homem que não nasce de novo, ele é caído. Todo homem sem Deus é dado a si mesmo. Eu sei que muitas vezes você se acha melhor que o marginal, mas não é. Você sem Deus também é caído. O homem é pior que um animal dado a si mesmo. É capaz de fazer coisas piores que um animal sem Deus. Mas graças a Deus que nós temos Deus na nossa vida, amém? Então, a nossa posição diante de tudo isso tem que ser uma posição espiritual. Irmão, nós precisamos nos posicionar. Deus, entenda isso. Deus nos colocou como igreja no meio dessa situação. A Bíblia fala que somos como ovelhas em meio de lobos. A igreja está é como se fosse uma embaixada lá no inferno, porque esse mundo jaz do maligno. Então é o inferno agindo nele, e lá está a igreja, é o reino de Deus sendo estabelecido. Então, irmãos, o que eu quero falar com você? Você precisa entender o lugar aonde você está vivendo, a situação que você está vivendo, para agora sim entender que precisamos estabelecer o reino de Deus. Precisamos avançar com o reino de Deus. O reino de Deus precisa avançar. A igreja está no meio disso e se espera uma resposta da igreja. Amém, irmãos? Então, eu quero falar em primeiro lugar, quero falar 3 coisas para nós edificarmos o reino de Deus. Amém? Em primeiro lugar, devemos anunciar o reino, assim como João Batista. Em primeiro lugar, nós precisamos anunciar o reino. A Bíblia fala, olha para mim, a Bíblia fala que João Batista era como uma voz que clama no deserto. E nós muitas vezes somos como uma voz que clama no deserto. Muitas vezes lá no seu trabalho, você é uma voz que clama no deserto. Tem muita gente que não quer nada com Deus, mas você está lá pregando, você está lá evangelizando, você não vai parar por isso, entendeu? Mas a palavra, ela nunca volta vazia. O Senhor vai agir. E a palavra que João Batista ele falava era: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. João Batista ele anunciou a chegada do reino de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa. Hoje, na nova aliança, o menor do reino de Deus é maior que o João Batista. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo morando em nós. Uma criança cheia do Espírito que evangeliza outra criança é maior que João Batista. Que está entendendo o que eu quero falar? Então, irmãos,
somos como voz que clama no deserto. Por que nós pregamos? Por que nós fazemos evento ponte? Por que nós levamos pessoas para o encontro? Por que nós fazemos campanha de oração? Porque tem pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que estão passando mal, que estão tendo dificuldades. E a igreja precisa se posicionar. Pessoas estão sofrendo. Pode ser que de seu lado, um familiar esteja passando por dificuldades. E nós precisamos ter esse encargo de falar, não porque o pastor mandou, senão falar porque o reino de Deus precisa avançar. Amém? Então, como João Batista, primeiro precisamos anunciar o Evangelho. Anunciar que há esperança. Há esperança. Há um Senhor que está de braços abertos esperando por você. Há um Senhor assim como aquele pai do filho pródigo, que aprontou todas, que tinha tudo para não receber ele, mas ele estava lá de braços abertos. E quando ele veio, ele fez uma festa. Quem está entendendo o que eu quero falar? Então, irmãos, nós precisamos pregar a palavra. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ânimo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão um mestre que lhes diga apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Buscarão coach. Você é bom, você é o centro do coração de Deus. Olha para mim. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Por que a palavra aqui é clara? Pregue enquanto há tempo. Pregue seja no casamento, seja no aniversário, seja na célula, seja no velório, aonde fosse, no aniversário do seu filho, pregue. Aproveite, pregue a palavra. Porque vai chegar um momento que ninguém vai querer ouvir. Amém, irmãos? Pode ser que muitas pessoas, no momento que já estiver quase morrendo, agonizando, vão aceitar aquilo que você falou. Então nunca desista de pregar a palavra. Muitas vezes você acha que não vale a pena, mas irmãos, até na agonia muita gente reconhece o Senhor Jesus. Em segundo lugar, devemos trazer o reino de Deus. Irmãos, Jesus, Ele chegou e trouxe o reino de Deus. O reino é o próprio Deus governando sobre o seu povo. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Eu vou ler de novo. Se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Em outras palavras, João anunciou o Evangelho, mas Jesus ele trouxe como? Expulsando demônios, curando os enfermos, fazendo a obra, tendo uma atitude. Quem está entendendo? Então você não traz o reino só ouvindo, você não traz o reino só se alimentando da palavra, vira um teólogo, mas não traz o reino, manifestando o reino. É isso que o Senhor está falando aqui na palavra. Se eu expulso o demônio, exerço a autoridade de Deus, e é chegado na prática, na vida daquela pessoa, o reino de Deus. Então, é muito importante
Irmãos, a minha pergunta é: o reino de Deus tem chegado através de você na célula? Essa pessoa que você conversa, quando você ora, tem acontecido alguma coisa? São tocadas? Se isso não tem acontecido, você tem que orar. Tem que orar, porque você precisa ser usado por Deus. Você está limitando o poder de Deus na sua vida. Amém, irmãos? A gente não é crente. Você não pode falar: não, eu estou frequentando o culto, eu estou frequentando a célula, vou deixar o outro com os profissionais da liderança. Cada crente é um ministro. Se você é crente, você é ministro, você é sacerdote, você tem autoridade, nem o seu nome, no nome de Jesus. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Não é porque você fez alguma coisa, é porque Ele já fez lá na cruz. Amém? Amém, irmãos? Então, a Bíblia é muito clara, irmãos. Não precisamos ser usados por Deus. A Bíblia diz que onde chegava Jesus, tamanha era a presença que Ele tinha, que as pessoas eram curadas, as pessoas sentiam a presença dele. Até um cego sentia que o Senhor estava passando. É forte, irmãos. É assim que nós temos que ser. Amém, irmãos? Então, mas quando que acontece isso? Quando você fica indignado, você vai orar, você vai jejuar, e o Senhor vai te trazer respostas. Amém? Qual que é o problema? É que a gente não traz o reino. E para trazer o reino tem que se incomodar. Tem que ser incomodado. Em terceiro lugar, devemos edificar o reino de Deus. Então João Batista anunciou o reino, Jesus ele trouxe na prática, e agora nós, como igreja Videiro no Rio de Janeiro, nós estamos edificando o reino de Deus, e no mundo inteiro. Então, em terceiro lugar, edificar o reino de Deus. Então, irmãos, pessoas precisam saber que há um reino, pessoas precisam se encontrar com o reino de Deus. Deixa eu te explicar como funciona na prática. Por exemplo, lá aquele doido lá da Coreia do Norte, o tempo todo fica mostrando as bombas que ele tem, o armamento que ele tem, e o tempo todo fica ameaçando, né? Vai ter guerra, vai ter guerra. Isso é anunciar o reino. Aí depois vem o confronto. Aí ele traz o reino, vem o confronto, vem a guerra. Quando você toca na mão de uma pessoa, o reino de Deus contra o reino das trevas se confronta. Uma vez que o reino de Deus se estabelece, agora nós precisamos edificar o reino de Deus. Está entendendo? Então cada reino primeiro anuncia a guerra, depois ele traz a guerra. Quando se estabeleceu, agora ele edifica o reino. Através de quê? Através da igreja, através de princípios, de valores. É assim que nós edificamos o reino. A igreja está para isso, amém? Então, irmãos, e como nós edificamos o reino? Irmãos, tem muitos irmãos que não sabem como funciona isso. Primeiro que o reino de Deus, ele é espiritual. Como eu falei para você, as nossas armas não são carnais. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus, ele já veio, ele é aqui agora e ele virá. Então, tem gente que não sabe como edificar o reino, como estabelecer o reino. 2 Tessalonicenses diz assim, esse texto aqui é poderoso. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2. E agora
vós sabeis o que o detém. Está falando do diabo. Para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até de que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, com sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Irmãos, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz aqui, que tem alguém que está detendo as obras do iníquo. O iníquo é o diabo, que um dia ele vai liberar toda a sua podridão, mas aí o Senhor Jesus, ele vai voltar e vai esmagar a cabeça dele. Amém? Mas o interessante desse texto, que ele fala que tem alguém que está detendo as obras do iníquo. E sabe o que é o mais interessante? Que não é o Espírito, muita gente acha que é o Espírito Santo, mas o mesmo Espírito Santo está lá na grande tribulação. Você precisa fazer o curso de Apocalipse, amém? Lá na grande tribulação o Espírito Santo está lá, com os crentes. Então, o que está detendo o iníquo aqui não é o Espírito Santo. E muitas vezes muita gente acha que é Jesus. O que está detendo aqui o iníquo é o filho varão. O filho varão, lá na Apocalipse, é o crente vencedor. Se tem alguém que está detendo o iníquo, as obras de Satanás, é o filho varão. É o crente vencedor, o crente maduro. Irmãos, olha para mim, as coisas não estão piores, porque na igreja tem gente que está orando, na igreja tem gente que está pregando, dentro da igreja tem gente que é santo, dentro da igreja tem pessoas que têm caráter, dentro da igreja tem pessoas que estão confrontando o diabo. Por causa desse tipo de pessoas, que o iníquo não pode avançar. Mas nós precisamos de mais pessoas como essa. Mas aí você acha que todo crente resiste o diabo? Não. Porque o que define ser crente? Crer. Até o diabo crê. Olha para mim. Tem crente dentro da igreja que não está até atrapalhando, adulterando, aprontando. Graças a Deus que Deus, né, Deus ele expõe, né, para que sejam disciplinados. Mas tem crentes que estão fazendo a diferença. Tem crentes que estão posicionados. E eu te desafio como igreja. Te desafio, irmãos. Ainda falta para o ano terminar, mas se posicionar por Deus. Não pode ser que toda a campanha de oração você não esteja envolvido. Não pode ser que toda a campanha de evangelismo, de ganhar vidas, ainda você não está na dúvida, será que eu vou ou não vou? Se tem alguém que está detendo as obras do iníquo, é o crente vencedor. Por isso que nós estamos edificando uma igreja de vencedores, amém? Tem gente que sabe muito de Apocalipse, sabe muito do reino de Deus, né? Tem muito conhecimento, mas cadê? Vai chegar um momento, irmãos, olha para mim, vai chegar um momento, você não pode reinar lá nos céus, você não pode reinar com Cristo e não reinar aqui, e não saber como funciona o reino. Imagina que você chega lá e Deus ele fala, vamos julgar aí os anjos. Abre a Bíblia aí, aonde que está esse fundamento?
Aí você fala, eu faltei no curso, não fiz. Aquele dia eu não fui. Mas como assim? Você está querendo reinar, mas você não sabe do reino? Como funciona? Então, irmãos, é importante você saber, você conhecer, você estar por dentro. Amém, irmãos? O reino é espiritual. E eu quero falar aqui algumas características de como que é esse reino, como que é a cultura do reino, para você entender como funciona o reino. Em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus é eterno. Salmos capítulo 145, versículo 13, diz assim: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Então, irmãos, se você quiser viver esse reino, você tem que entender que o reino é eterno. Mas qual que é o problema de muitos? Muitos estão vivendo pensando que o reino é comida e bebida, e você fica focado em trabalhar, ganhar dinheiro, né? E dinheiro. E deixa eu te falar uma coisa: você veio nu e você vai voltar nu. O que você levar no caixão não vai adiantar de nada. Então, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que o reino de Deus é eterno, e nós precisamos focar nas coisas que são eternas. Hoje eu quero te desafiar a focar nas coisas que são eternas. Tem coisas que você só está perdendo tempo na sua vida, que já precisam ser resolvidas, porque o reino de Deus é eterno. O único que nós vamos levar daqui é tudo aquilo que é eterno. Tem gente que briga até com ladrão por causa de que roubaram sua carteira, e morre por coisas que vai recuperar. Tudo focado no terreno. Nosso foco tem que ser no reino de Deus, que é eterno. Amém, irmãos? Outra coisa, vamos lá. O reino de Deus, ele é espiritual. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é um degrau. Ele é justiça, ele é paz, e a consequência você vai viver em alegria. Então, irmãos, mas ele fala no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é apenas eterno, mas também é espiritual, né? É diferente do reino do mundo, que é carnal. O reino de Deus, sabe o que significa isso? Você tem que aprender a viver no reino, não focado no natural. Tudo tem que ser espiritual na sua vida. Você precisa espiritualizar a sua vida, precisa orar mais por todas as coisas. Eu me lembro, eu tive há um mês, fui lá na Argentina, estive com o Anatoly. E Anatoly, ele é uma pessoa muito espiritual. E você sabe que ele ora. Teve um culto que me fez ministrar, mas foi todo mundo. Todo mundo tinha que orar por eles, crianças. E você sabe que aonde ele vai, ele ora. E a gente está no táxi, e os caras do táxi ficam assustados, né? Um cara desse tamanho, orando, gritando, ele ora e não tem problema, ele ora. Ele é assim, tudo na oração. Mas foi bom para mim, porque me animou a ser mais espiritual. A gente precisa orar mais, irmãos. Tem muitas coisas que a gente toma decisões sem orar, sem consultar a Deus. Sai de casa, você não ora pela sua família. Se você é pai e você não tem autoridade para orar pelo seu filho, meu irmão, vai orar por um casal, vai orar por alguém no encontro. Tem que orar pela sua família. Amém, irmãos?
A sua família tem que ser a sua primeira célula. Mas tem que orar, tem que espiritualizar tudo na sua vida. Tudo é espiritual. Vai que o diabo coloca uma mulher querendo sensualizar a sua vida. E você não está espiritual, você está na carne. Amém, irmãos? Tudo é espiritual. Terceiro, o reino de Deus é interno. O reino de Deus não é externo. Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro de mim. Então você precisa contatar por exercício o reino de Deus dentro de você. Ah, mas você tira férias, não ora, não consulta, para ver se você está em paz. Tem coisas, irmão, que você precisa consultar, se você está em paz, se sente que é de Deus. Um exercício que você precisa praticar, porque o reino de Deus é interno. Amém, irmãos? Vocês não estão entendendo? Então qual é que é o erro de muitas vezes? A gente acha que não precisa consultar, não precisa orar. E a Bíblia fala que nós precisamos aprender a discernir não somente o bem, mas também o mal, por exercitar as nossas faculdades espirituais, porque o reino de Deus ele é interno. Então muitas vezes já consultei a Deus se eu sentia paz em viajar, tirar férias, fazer alguma coisa. Muitas vezes errei, mas acertei muito mais do que errei. Mas é porque consultei. E o Espírito Santo é o nosso ajudador, auxiliador. Amém, irmãos? O reino de Deus é interno. Nós precisamos espiritualizar e consultar. Amém? Esse aqui é forte. O reino de Deus é de poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz que não consiste em palavras, mas em poder. Muitas vezes você sabe tudo da missão dos vencedores, tudo sobre o reino, mas cadê o poder? Cadê a manifestação de poder? Cadê as pessoas sendo curadas do seu lado? Cadê as pessoas sendo oradas por você? A cabeça desse tamanho, de conhecimento, mas nada de manifestação de poder. Precisamos de manifestação de poder nas células, nas casas, nos discipulados, nas famílias. Amém, irmãos? É isso que vai marcar a diferença no reino. Imagine se cada culto aqui nós tivéssemos 5 curas. Imagina o que seria isso aqui. Não estou falando que não acontece, porque acontece muita coisa no nosso meio que a gente não publica. Eu acho que tem gente que fica com vergonha de publicar. Oh, que Deus me deu. Oh, o que o Senhor fez na minha vida. Porque o Senhor tem feito muita coisa no nosso meio. Eu falo pela minha vida, tem feito muita coisa. E muitas vezes a gente não fala, a gente não diz. Mas imagine como o reino de Deus iria crescer. Mas o que importa no reino de Deus é você experimentar. Amém? Nós precisamos mais experimentar desse poder. Nós precisamos mais da manifestação do poder de Deus. Se teve algo que aconteceu ontem nessa conferência, é o poder de Deus. Não teve nada a ver com a gente. A gente foi um instrumento. O poder de Deus aqui foi liberado. O reino de Deus. Em último lugar, o reino de Deus é de amor. O reino de Deus é de amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos trouxe e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, no último lugar, o reino de Deus, ele é de amor. O reino de Deus é traduzido em amor. Irmãos, eu vou traduzir aqui o que significa amor. Amor é perder para o outro poder ganhar. Sabe qual que é 90% dos problemas de aconselhamento pastoral na videira? É casamento. E o 99% dos problemas no casamento é falta de amor, falta de cruz. Porque quando alguém perde, quando alguém abre mão da razão, o amor é liberado, o perdão é liberado e tudo é resolvido. Mas o reino de Deus é um reino de amor. Amém, irmãos? O reino de Deus se manifesta nessa atitude. É interessante que lá no Egito, lá no Cairo, numa igreja muçulmana, um templo muçulmano, na porta tem uma placa que fala de 100 nomes de Alá. E os nomes de Alá, você vê lá, guerra, justiça, sei lá, poder, mas nenhum deles é amor. Só o nosso Deus é amor. Deus é amor. E você sabe que num lugar como esse, Deus, Ele tem salvado vidas. Tem uma igreja lá que congrega mais de 10.000 pessoas cada culto. Mas sabe que muitas pessoas têm se encontrado, Jesus tem aparecido na vida delas. E elas iam para a igreja, não todas, porque lá é proibido se batizar, mas muita gente se batizou. E aquele pastor, ele tem um amor por aquelas vidas. São muçulmanos. É fácil amar aqui no Brasil, mas vai lá no muçulmano, coisas. Mas ele não é capaz de amar. Só o nosso Deus é capaz de amar. Só o nosso Deus é capaz de amar. Só o nosso Deus é capaz de pegar algo que ninguém dá nada, transformar a vida dele e amar ele, e chamar ele de filho. Só o nosso Deus que tem esse poder. Só o reino de Deus que tem esse poder. Então amar é coisa do reino. E quando a gente ama, barreiras são quebradas pelo amor de Deus. E irmãos, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. O amor de Deus já foi derramado em sua vida. Por isso esse amor precisa ser expressado na vida de outros. Eu falei aqui várias coisas para te dizer que nessa noite nós precisamos anunciar o reino de Deus. Você precisa ser alguém que queira anunciar o reino de Deus. Segundo, você precisa ser alguém que precisa trazer o reino de Deus. Precisa trazer a manifestação do reino de Deus. E terceiro, você precisa, como igreja, edificar o reino de Deus. Em amor, amém, com poder, com a manifestação, o reino espiritual. Eu gostaria que você fique em pé, vamos orar. Aleluia, aleluia. Olha para mim, irmãos. Nessa noite eu quero te desafiar. Você que entendeu que nós precisamos avançar no reino de Deus. Que nós precisamos, irmãos, precisamos de muitas mais pessoas metendo a mão na massa, crendo, acreditando nessa obra, acreditando que o reino de Deus precisa avançar. Nessa noite eu quero te desafiar, eu quero te chamar a você anunciar o reino de Deus. Nessa noite eu quero te desafiar a você manifestar o reino de Deus através da sua vida. Que você seja um canal nas mãos de Deus. Que você seja como uma flecha que vai acertar o alvo. O alvo são vidas. O alvo é a salvação da sua família, dos seus filhos. Em terceiro lugar, que você possa edificar
estabelecer o reino de Deus. Que você seja alguém que defenda a igreja, os valores, os princípios, a família. Oh, quero colocar a mão no seu coração. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus. Oh, Pai, a palavra foi liberada nessa noite. Pai, nós estamos aqui como igreja reconhecendo que nós somos a igreja, uma igreja de vencedores, que nós precisamos da manifestação do Teu reino. E nós oramos nessa noite: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na minha vida, na vida de cada irmão. Oh, eu gostaria que você comece a pedir: manifesta Teu reino na minha vida, manifesta Teu reino na minha família, manifesta Teu reino na minha liderança, manifesta Teu reino como o Teu lugar. Aqui na terra como no céu, toma o Teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o Teu lugar na terra. Declare isso, levante suas mãos. Levante suas mãos e declare. Precisamos da manifestação do reino através das nossas vidas. Eu quero orar pela tua vida, queremos orar pela tua vida. Eu quero que você venha. Você que fala: pastor, tem muito tempo que eu não sou usado por Deus. Tem muito tempo que eu parei de anunciar o reino de Deus. Tem muito tempo que eu parei de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Não fique com vergonha. Vergonha é você sair para esse mundo perdido e não fazer nada por isso. Então eu quero que você venha aqui na frente agora. Vamos orar, pode vir, pode vir. Eu queremos abençoar a tua vida. Queremos declarar que o reino já chegou na tua vida. E você vai ser um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Vem aqui na frente, vamos orar. O Senhor vai te usar nesses dias. O reino de Deus vai fluir através da sua vida. Pode vir, pode vir. Venha o Teu poder, tua cultura que vem do céu. Venha o Teu reino, venha o Teu poder, tua cultura que vem do céu. Venha o Teu reino, venha o Teu poder.
Senhor Jesus, no nome de Jesus, nós profetizamos agora a manifestação do Teu reino sobre cada filho, sobre cada irmão. Pai, no nome do Senhor Jesus, declaramos que esses são dias que eles vão fazer a diferença, que o Senhor Jesus vai se levantar na vida deles com poder, com glória, com autoridade. O diabo não tem mais domínio sobre eles. Pai, no nome do Senhor Jesus, profetizamos unção, profetizamos vida. Não faltará graça, não faltará unção, não faltará poder, é no nome do Senhor Jesus. E declaramos como igreja que nós vamos avançar com o reino, que nós vamos estender, que nós vamos avançar nas células. As células vão se multiplicar, as células vão romper, nós vamos avançar. O próximo ano será o ano da aceleração. Aqueles que estavam caminhando vão começar a correr, aqueles que estavam correndo vão começar a voar, porque o Espírito do Senhor vai te capacitar para viver o ano da aceleração. Amém. É no nome de Jesus. Seja hoje, seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Que seja hoje, vem derramar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É por causa do sal que a deterioração tem sido retardada. É por causa da luz que o mundo ainda não está totalmente coberto de trevas. É por causa da igreja que sustenta o testemunho do Senhor, que sustenta o nome do Senhor. Irmão, erga sua mão direita para o alto nessa hora. Vamos fazer uma proclamação profética nesta noite e vamos declarar que nós somos pelo reino, somos pela igreja, somos pelo Senhor. Diga: eu sou pela igreja. Diga: eu sou pelo reino, eu sou pelo nome do Senhor. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu quero cumprir o meu chamado e o meu propósito em vida na minha geração. Diga que não passe de mim a oportunidade de ser esse vaso de honra, de glória e de louvor para o Teu nome. Usa a minha vida. Diga: usa a minha vida. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Dá-lhe um aplauso, dá-lhe glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Eu creio, irmãos, que esse é o nosso chamado: colonizar esse mundo com o reino de Deus, com a cultura do reino, com a mensagem do reino. Você não é deste mundo, você é do outro mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nossa vida aqui é uma passagem. O nosso reino é eterno, é o reino do nosso Senhor Jesus. Amém? E a Bíblia diz que um dia Ele mesmo virá e reinará sobre a terra. Aí a terra vai conhecer paz, a terra vai conhecer um reino de justiça. Por isso que nós não temos expectativas políticas de que esse ou aquele vai mudar, porque não vai. É o que o pastor Elias falou: o mundo está de mal a pior, ladeira abaixo. Só não está pior porque tem igreja aqui. Tem um crente no seu trabalho, tem um crente no seu condomínio, tem um crente na sua família. Isso tem sustentado o reino de Deus. Amém? Eu queria encerrar esse momento cantando O Rei Está Voltando. Podemos cantar? Amém? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que tem que haver no nosso coração esse clamor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos proclamar nessa noite. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá
com todo o seu coração. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Só um minutinho. Se você soubesse que o rei está vindo para te buscar, você estenderia as suas mãos assim para dizer: eu estou pronto, eu estou pronto. Nós vamos cantar assim, vamos fazer um grande coral nesse lugar e vamos dizer: aleluia, ele vem me buscar, porque a Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão dois dormindo na mesma cama, um será tomado e outro será deixado. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você será aquele que será tomado nas nuvens em glória. Aleluia. Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem. Aleluia. Oh, esse dia glorioso vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Eu vi o pastor Elias aqui preocupado, dizendo assim: eu estou criando meu filho no mundo tão perverso. Às vezes eu fico pensando isso, mas o Espírito Santo falou: quando se tornar inabitável, nós já teremos sido tirados daqui. Eu oro por isso, irmãos. Eu quero ir na primeira viagem. Eu não quero ficar para a segunda viagem. Eu quero pegar o primeiro trem que sair. Amém? Glória a Deus. Se você estiver no primeiro trem, a gente vai junto, viu? A gente vai no mesmo vagão. Primeira chamada, ó. Não abrir e piscar de olhos. Se eu estiver pregando aqui, ó, ficar paletó o microfone, você já sabe o que aconteceu, né? Mas você diz: pastor, aqui também vai. Amém, glória a Deus. Aleluia. Estenda assim as palmas das suas mãos para cima. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida. Que o Senhor te leve em paz e segurança no regresso para a sua casa, meu irmão. Te livre da bala perdida, do roubo, do sequestro e do assalto. Que o Senhor te faça próspero em todos os teus caminhos. Que essa semana seu telefone possa tocar e do outro lado uma boa notícia te aguarde. Que alguém enviado de Deus cruze no seu caminho, só para te abrir portas e te favorecer. E que seja assim na sua vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Vai nessa paz, que o Senhor é contigo. Aleluia.